No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, e a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu gostei desse começo, mas e agora? O que devo escrever? Mestre, João, podemos entrar, João? Mestre João, o que o senhor está escrevendo aí? Policarpo, eu acho que ele está daquele jeito de novo. Mas que jeito, jovem? Você não lembra? Algumas semanas atrás nós viemos aqui e ele estava tão concentrado nas escritas que ele nem percebeu a gente chegando. E isso aconteceu de novo. Eu só gostaria de saber o que ele escreve com tanta concentração. Eu fico me perguntando se isso não deve ser uma carta. Talvez uma carta para alguém. Bom, se for uma carta para alguém, essa pessoa deve ser muito importante. Uma carta? Isso pode ser chamado de carta. Mestre, desculpa, nós não queríamos lhe atrapalhar. Sim, mestre, nós nem sabíamos que o senhor podia nos ouvir dali. Nos perdoe. Não precisam se desculpar. Eu já estou escrevendo há horas. Eu precisava descansar um pouco. Sim, claro, mestre. Mas eu gostaria de pedir que o senhor não nos deixasse morrendo de curiosidade aqui, por favor. A carta. Isso, a carta. Ela é direcionada a vocês. Mas, mestre, com todo respeito, se era direcionada a nós, não precisava, afinal nós estamos aqui bem do seu lado. O Policarpo, mestre João já está avançado de idade. Se ele quer variar um pouco a forma de comunicar, tudo bem. Nós aceitamos, mestre. Não só para vocês, para todos vocês, nossos irmãos e aqueles a quem o Senhor tem nos acrescentado. Agora faz sentido. Eu recebi uma missão enquanto Cristo esteve conosco. Eu preciso espalhar a verdade de que o Messias esteve entre nós.
Ele morreu para nos salvar e ressuscitou. E mais, ele voltará. Ele voltará. Eu vou escrever e mandar uma cópia para todas as igrejas da terra. Assim todos saberão da grandeza de Cristo. E, mestre, o senhor já acabou? Eu queria ver. Eu gosto quando o senhor conta, quando ele multiplicou os pães. Foram 2 vezes, Policarpo. E quantas pessoas tinha lá mesmo, mestre? Eram 2.000 pessoas? Joabe, eu só lembro daquele mundo de gente. Mateus era quem gostava de contar. Se eu não me engano, ele disse que haviam cerca de 5.000 homens. 5.000 homens. Mas, voltando à sua pergunta, Policarpo, eu só escrevi o começo, uma espécie de apresentação. Mestre, deixa eu dar uma olhada. E no início era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Mestre, essa introdução ela é magnífica. Imagino o impacto que isso gerará nas outras igrejas. Mas o que o senhor escreverá após isso? Já tem algo? Joabe, ele já me revelou o que eu preciso escrever. Mas eu preciso que tudo faça sentido. Uma história com início, meio e fim. Bom, então se o senhor já tem uma introdução, mas precisa de um início, já sei, o senhor falará sobre como Cristo foi perseguido por Herodes desde que era apenas um bebezinho, não é isso? Não. Mateus e os outros já escreveram sobre essas coisas. É verdade. Eu quero escrever sobre coisas que ainda não foram ditas. Vocês já ouviram falar sobre o outro João? O Batista. João Batista, sim, mestre. O senhor falou algumas vezes de João Batista. Ele costumava me ensinar antes de Cristo me chamar. Ouvi uma vez em que ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse: aquele que vem depois de mim é superior a mim, pois já existia antes de mim. Bom, mestre João, então o senhor falará sobre João Batista agora e não sobre Cristo? Eu vou escrever sobre o Batista, sim. Mas mais importante é escrever sobre Cristo, Joabe. Muitos lembram de sua história, do seu sacrifício, de sua ressurreição, até o momento em que ele foi assunto aos céus. Mas esse não é o fim. Não. Ele voltará. Ele prometeu. E se ele prometeu, ele cumprirá. Sim, é verdade. E todos precisam saber disso. Mas vocês parecem bem interessados nessa história, não é mesmo? Claro, mestre, claro. Façamos o seguinte, então. Eu vou contar-lhes um pouco sobre alguns momentos que eu vivi com o mestre. Momentos que eu escreverei logo mais.
eu vou começar pela primeira vez em que vi Jesus. Fui às margens do Rio Jordão, no dia em que ele foi batizado. Então, mestre João, quando o senhor conheceu Jesus, foi no batismo dele? Joabe. E como foi lindo contemplar o céu se abrir e uma voz reverberar: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá alguém bem maior do que eu, do qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ao rio, cumprindo sua missão, da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar. Se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. O começo é aqui. O Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, as águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. Esse é meu filho amado, que traz um sorriso aos meus lábios. Esse é meu filho amado, que traz um sorriso aos meus lábios. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Tiago, meu filho, preste atenção aqui, olha. Você pega esse fio, passa por aqui,
dá uma volta e puxa para cá. Entendeu agora? Ah, agora entendi. Então. Pois não, João? Incrível como, João? Ontem de manhã, o seu irmão até me falou um pouco desse Jesus, mas agora, ouvindo você falar desse jeito e vendo seus olhos brilhando falando de Jesus, meu coração até bate mais forte. Meu filho, diga-me, esse Jesus, ele seria um profeta? Pai, aí é que tá. Pela forma que o João olhava para ele e pelas coisas que aconteceu lá, eu acredito que ele era o Messias. Messias? Mas, meu irmão, como é que você não me chama para ver uma coisa dessa? Eu não sabia que ele iria aparecer lá. Eu estava com o André. Estávamos aprendendo várias coisas com o Batista. E aí, chegaram várias pessoas e se amontoaram para se batizar. E o Batista começou a falar que viria alguém depois dele, sobre o qual ele não era digno de desatar as sandálias. E aí, de repente apareceu ele, Jesus. E o Batista falou para ele que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai, foi incrível. Eu nunca vou esquecer aquilo que eu vi. Sim, João. O que você viu? Diga logo, meu filho. O Jesus entrou no rio e o Batista falou para ele que ele não era digno de batizá-lo. E Jesus falou para ele que essa era a vontade do pai dele. E aí, o Batista o batizou e depois aconteceram tantas coisas. Eu nunca vou esquecer aquilo que eu vi. Ah, não. Agora eu quero conhecer esse Jesus. Eu também quero muito conhecer. Eu queria ao menos uma oportunidade de encontrá-lo, conversar com ele pessoalmente. Mas, enquanto isso, deixa eu consertar a rede aqui, né, meu filho? Shalom. Shalom. Hoje não tem peixe, não. Só estamos consertando as redes. Tiago, é ele, pai. Ele quem? Jesus, de quem eu falei, é ele. Ele que estava lá no rio que eu falei. Tiago, Zebedeu, Ele sabe meu nome. João. Meninos, temos uma missão a cumprir. Vocês me seguem? Meus filhos, eu vou sentir muita falta de vocês, mas se este homem é aquele Jesus do qual nós estamos falando agora há pouco, e se existe uma mínima possibilidade de ser o Messias, o que vocês estão esperando? Vão! Vocês têm minha bênção, vão, meus filhos, vão. Tiago, mestre. Vamos? Nós vamos. Shalom. Shalom. Eu sou João. E que o Senhor vos abençoe, meus filhos. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural.
Shalom? Shalom? Espere. Você é um daqueles? Sim, eu lembro. Você estava junto com ele, aquele homem. Seu nome, Jesus de Nazaré. Onde eu posso encontrá-lo? Você não é aquele fariseu? Espera, por favor. Não percebe que eu estou aqui disfarçado? Se eu quisesse trazer algum problema para o seu mestre, traria os meus soldados. Eu só quero conversar com ele. Ele está muito ocupado no momento, ele não está podendo receber ninguém. Ele tem muita coisa para fazer. Mas eu vi muitas coisas que ele fez. Eu preciso que você me deixe algum momento com ele. Prometo que eu não vou incomodá-lo. O que um fariseu como você vai querer com Jesus? Falar mal dele, atrapalhar o ministério dele? De maneira nenhuma. Olha, entenda, eu vim aqui porque eu acompanhei ele fazendo algumas coisas aqui que eu não consegui entender. Como mestre da lei, eu queria conversar com ele para aprender, para saber como é que ele faz essas coisas. Mas me coloque com ele só um pouco de tempo. Por favor. Que decisão difícil. Tá bom. Eu vou levar você para um encontro com ele. Obrigado. Mas ponha isso na cabeça. Aqui no distrito as pessoas não gostam muito de você. Obrigado. E fique perto de mim sempre. Tá. Shalom, mestre. Shalom, João. Mestre. Nicodemos. Mestre. Shalom. Shalom. João, pode ficar à vontade que Nicodemos só quer conversar. Vamos, meu amigo, sente-se. Obrigado, mestre. Pois não. Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre, enviado por nosso Deus. Sim. Lá na sinagoga, quando o Senhor falava, nós questionávamos um com os outros, dizendo: de onde vem tanta sabedoria? E eu fiquei imaginando, aqui, depois que eu vi aqueles milagres que o Senhor realizou no meio do povo, ninguém faz isso se Deus não for com ele. Meu filho, em verdade lhe digo que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Como assim, mestre? Eu, sendo um homem velho, voltar ao ventre materno e renascer? Mas isso é impossível, mestre. Nicodemos, meu filho, em verdade lhe digo que para ver o reino de Deus, apenas ver, é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Pois veja, aquele que nasce da carne, meu filho, é carne. Mas aquele que nasce do Espírito, esse é Espírito. Então não se incomode porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. A gente o sente, o ouve, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Da mesma forma, meu filho, da mesma forma são aqueles que são nascidos do Espírito. Então, seríamos levados pelo vento do Espírito? Mas como pode ser isso? Eu não consigo entender, mestre. Meu filho, vem cá. És mestre de reputação ilibada e conhecido em toda Israel. E não conhece as minhas palavras, não entende o que eu falo? Ora, porque nós temos falado, Nicodemos, daquilo que sabemos. E temos contado o que temos visto. Mas vocês não querem crer na nossa mensagem. Ora, meu filho, se lhes falo das coisas terrenas
e vocês não creem, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Porque ninguém, meu filho, absolutamente ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que de lá veio. Assim como Moisés, lá no deserto, teve de levantar uma serpente para que o povo não perecesse, da mesma forma, o Filho do Homem há de ser levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Meu filho, porque Deus, meu filho, Deus amou tanto o mundo, tanto, de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E meu filho, quem não crer nessa verdade, esse, infelizmente, já está condenado. Ao contrário, aquele que crê, esse encontra salvação. E o julgamento de Deus, meu filho, é esse: de que Deus enviou a luz ao mundo, mas o povo preferiu as trevas, porque as suas obras eram más. E todo aquele, meu filho, que pratica as más obras, esse se afasta da luz e não se aproxima dela. Sabe por quê? Para que as suas obras não sejam manifestas. Ao contrário, todo aquele que pratica as boas obras, esse vem para a luz, para que todos possam ver claramente que as suas obras são feitas por intermédio de Deus. Mestre, as suas palavras, elas são tão profundas, elas chegam a ser intrigantes. Essa ideia de nascer de novo, da água e do Espírito, mestre, como é que eu posso conseguir, então, alcançar essa renovação? Entendo a sua dúvida, meu filho, mas essa renovação que eu falo, ela não é uma renovação física, é espiritual, é um despertar interior que a gente sente, uma transformação que acontece quando a gente se entrega ao propósito divino. Sim, mestre, agora faz sentido para mim. Que bom, meu filho. Mas, mestre, como é que eu posso conseguir, então, essa transformação e essa renovação espiritual? Entendo, meu filho, suas dúvidas. É uma jornada de fé e de entrega. Primeiro, é preciso reconhecer essa necessidade da transformação e aceitar que, por mais justos que nós possamos ser, todos nós precisamos de um toque divino em nossas vidas. Meu filho, todos nós precisamos do toque divino em nossas vidas. Renascer espiritualmente significa aceitar a obra do Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos aceitar a obra do Espírito Santo. Mestre, então, como é que isso pode acontecer? Meu filho, lembra que te falei sobre o vento? Sim. Da mesma forma que a gente sente o vento, mas não o vê, igualzinho é o Espírito Santo no nosso coração. E se você aceitar essa verdade, meu filho, e se esforçar para viver a vontade de Deus, já é um sinal muito claro de que o Espírito Santo já está agindo dentro de você. Mestre, as suas palavras, elas são como uma luz dissipando a escuridão do meu coração. Que bom. Certamente, nessa cidade, deve haver alguém que estava como eu. Certamente. Mestre, mas como é que eu faço para poder passar essa mensagem para essas outras pessoas? Meu filho, essa é a parte mais fácil. Basta você agir com sinceridade e amor. Que as suas obras de hoje em diante possam refletir tudo isso que eu lhe ensinei essa noite. E aí sim,
essas outras pessoas se sentirão atraídas pela mesma verdade que te trouxe até a mim. Mestre, muito obrigado, De mestre. nada, meu filho. Mestre, eu seguirei os seus ensinamentos. Que bom. E buscarei viver de acordo com a verdade que o Senhor me ensinou. Que bom. Mas eu só tenho mais uma pergunta. Estou à sua disposição. Não tomarei seu tempo, mestre. Será que eu posso te dar um abraço? Com certeza, meu amigo. Parece que ele vai chegando. Eu não sei onde tá. Shalom, meus filhos. Shalom. Mestre, Shalom. veio nos trazer outro ensinamento? Ou algumas palavras de conforto? Mestre, mestre, estávamos todos ansiosos pela sua chegada. Que bom, Pedro. Filhos, vamos se sentar, que hoje temos muita coisa a aprender e a ensinar. E sobre o que irá falar, Rabi? São sobre esses fariseus que não saem do nosso pé? Não, meu filho, não. Pedro, Sim, mestre. quem cuida das ovelhas? Ora, senhor, não seria o pastor? Dizes bem, meu filho. Em verdade, eu lhes digo que aquele que entra no curral e pula o muro, este é ladrão e assaltante. Um pastor, ele entra no curral pela porta. Por isso, quando o porteiro o vê se aproximar, ele abre a porta do curral, o pastor se aproxima, chama as ovelhas pelo nome, elas reconhecem a sua voz e ele as conduz para o lado de fora. E uma vez, meus filhos, estando do lado de fora, Tiago, ele vai à frente e elas o seguem. Mas de forma alguma, Simão, seguirão um estranho, pois não reconhecem a sua voz. Tá confuso. Vejo que vocês não entenderam bem. Serei mais claro. Eu sou a porta do curral. E todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não o seguiram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem, meus filhos. O ladrão, ele só vem ao curral com um único objetivo: roubar, matar e destruir. Mas eu, meus filhinhos, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham plenamente. É verdade, eu sou a porta do curral, mas complemento que também sou o bom pastor. O bom pastor, João, é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. O empregado, ele trabalha unicamente por dinheiro. Por isso, quando ver um lobo se aproximar, ele foge, deixando as ovelhas no curral. Aí o lobo ataca e espalham-se as ovelhas, ficando desamparadas. Eu, minhas filhas, sou o bom pastor. E eu estou disposto a morrer pelas minhas ovelhas. Assim como o Pai, que está nos céus, me conhece e eu o conheço, as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Tenho também muitas outras ovelhas que não estão nesse curral, e é necessário que elas também escutem a minha voz, para aí sim, meus filhos, haver um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém, absolutamente ninguém toma a minha vida de mim. Eu a dou por espontânea vontade. Doa e torno a recebê-la. Porque foi isso que o Pai me mandou fazer por direito. Ah, Rabi, que lindas palavras. Sejas o meu pastor, Rabi. Madalena, você não está vendo? Esse homem, ele está possuído por um demônio. Ele está louco. Como que vocês dão ouvidos para o que ele diz? Espere aí, Ana. Você não consegue ouvir o tamanho do absurdo que você está dizendo?
Um homem endemoniado não fala como esse Jesus. Ou você pensa que um demônio pode dar vista aos cegos? Você não vê o que ele anda fazendo? Você não está vendo? Você não está vendo que nós estamos todos na dúvida? Afinal, fale logo para nós. Diga. Você é ou não é o Messias? Esther, minha filha, se acalme. Eu tenho falado, mas vocês não querem acreditar na minha mensagem. Veja, ninguém, absolutamente ninguém, tira as minhas ovelhas de mim. A elas eu dou a vida eterna. O poder que o Pai me deu é maior que tudo, já falei. Eu e o Pai somos um. O quê? Mas como é que você fala isso? Você tem que morrer. Ele tem que morrer. Por que eu tenho que morrer? Por quê? Porque se eu não faço absolutamente nada que o Pai me manda fazer, vocês não creem em mim. E se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas coisas que faço. Mas não é por nenhuma dessas coisas boas, como você fala, que nós queremos matá-lo. Mas é porque, ao falar essas coisas, essas palavras, você está blasfemando contra Deus. É verdade. Como é que pode uma pessoa, você é apenas um homem, como é que você tem a ousadia de se igualar a Deus? Você dizer que você e o Pai são um, isso é uma blasfêmia. É blasfêmia. Ruth, minha filha. Minha Foi filha? o Pai que me escolheu e me enviou ao mundo. Que escolheu nada. E digo isso a vocês de uma vez por todas, para que vocês fiquem sabendo que eu vivo no Pai e o Pai vive em mim. Mas é pior. Como assim? Prenda esse homem! Prenda esse homem! Isso é um absurdo! Você viu? Esse povo que acompanha esse falso profeta só pode estar louco. Ele fala nada com nada sobre porta, sobre lobo. Não sei o que essas pessoas entendem dele. Como ele pode dizer que é Deus e Deus é ele? Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia, e o sumo sacerdote precisa saber o quanto antes. Sim. Isso não pode ficar assim. Shalom. Shalom. Shalom, mestre. Podem sentar. Vamos aproveitar que os demais já se retiraram e vamos fazer a reunião do nosso conselho. A Páscoa se aproxima e temos algumas decisões importantes para tomar. Alguém quer falar algo? Sim, permita que eu traga algo para o conselho. Pode falar. Estávamos conversando há pouco sobre esse Jesus. Ele anda por aí arrastando multidões, falando heresias e blasfêmias. Não entendemos o que essas pessoas veem nele. Veja que absurdo. Ele se compara a Deus, diz que é filho de Deus. Ele não segue a lei do nosso pai Moisés. Ele não guarda o sábado. Ele não faz nada aquilo que nós, mestres da lei, ensinamos. Precisamos agir rápido. Precisamos pensar em algo. Sim, o que faremos? Já que esse homem anda por aí blasfemando contra todos nós, e se os romanos virem o que está acontecendo, eles acabarão com a nossa nação, mestre. Mas o que vocês estão apresentando aqui nessa reunião é muito grave. É inaceitável tal postura. Eu tenho ouvido falar desse tal Nazareno. Quem ele pensa que é? Para distorcer as leis de Moisés, se colocar acima dos profetas? Não. Uma medida radical precisa ser adotada. Jesus tem que morrer. Porque importa que um homem morra pela nação do que a nação toda ser destruída por causa de um homem. Esse agitador está chamando a atenção dos romanos. Sim, mestre, mas não podemos simplesmente matá-lo. Primeiro, que suas aparições em público estão sendo reduzidas. E segundo, não vamos sujar nossas mãos com o sangue de um falso profeta. Precisamos de um plano.
Estava aqui pensando, mestre. Existe um desses seguidores dele, chamado Judas Iscariotes. Ele administra todas as finanças desse grupo de seguidores desse tal Messias. Acho que através dele poderemos achar esse Messias e prendê-lo. Muito bem observado. Aparentemente, essas pessoas que manipulam dinheiro costumam ser muito vulneráveis à inveja, ambição, ganância, sede por poder. Talvez seja esse Judas o passo estratégico para o nosso plano. Mas tem uma coisa que me incomoda na alma desse Jesus. Ele não se veste como nós, ele não se porta como nós, ele não age como nós, ele não é um de nós. Não. Os dias de Jesus estão contados. Agora mesmo, separe uma quantia em dinheiro. Sim, mestre. E vamos ver qual o preço desse tal Judas. Vai imediatamente. Reúna os membros mais antigos da sinagoga. Comunique a eles o nosso plano. Informe que Jesus vem proferindo blasfêmias, que é um falso profeta e que a sua trajetória tem que ser interrompida imediatamente. Sim, mestre. Eu vou até a cidade para tomar outras medidas que só eu posso adotar. E aí o pegamos, julgamos ele segundo a nossa lei, ou quem sabe, segundo a lei dos romanos. Sim, vá imediatamente, eu vou para a cidade. Sim, mestre. Pedro? Senhor? O que é isso? O senhor vai lavar os meus pés? Sim, Pedro. Vou lavar os seus pés. Agora você não entende, mas mais tarde você vai entender. Não, 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 senhor. De maneira alguma. Nunca, nunca que eu deixarei o senhor lavar os meus pés. Pois, meu filho, fique sabendo, olhe para mim. Fique sabendo que se eu não lavar os seus pés agora, você não será mais o meu discípulo. Então, se é assim, Senhor, não lave apenas os meus pés. Lave também minhas mãos e a minha cabeça. Não, Pedro. Quem já tomou banho está completamente limpo, sendo necessário lavar apenas os pés. Meus filhos, todos vocês estão limpos, menos um. Vamos, meu filho. Deixa eu terminar. Vamos. Meus filhos, vocês entendem o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e o fazes bem, porque de fato eu sou. Se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, importa que vocês também lavem os pés uns dos outros, André, porque eu dei o exemplo para que me sigam. Em verdade lhes digo que um servo não é maior que o seu senhor, nem um mensageiro, Pedro, mais importante do que aquele que o enviou. E meus filhos, se vocês conhecem essa verdade, serão muito felizes se a praticarem. Não falo de todos vocês, pois conheço aqueles a quem eu escolhi. Mas se faz necessário, meus filhos, que se cumpra as Escrituras Sagradas, quando disseram que aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. E lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou quem sou. João, pergunta ao mestre de quem ele está falando. Eu gostaria de dizer-lhes, mestre, que infelizmente, e revelar-lhes, que infelizmente, meus filhos, essa noite, um de vocês vai me trair.
Mestre, Pois não, João. quem de nós que vai lhe trair? Por favor, me fale. João, meu filho, será aquele a quem eu dei um pedaço de pão com molho. Vamos cear. Meus filhos, é chegada a hora. Mas lhes digo o que já disse anteriormente aos líderes judeus: que vocês vão me procurar, meus filhos, mas não vão me achar. Mas lhes deixo um novo mandamento: amai-vos, Tomé, uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Porque se assim, Mateus, vocês os fizerem, por onde quer que vocês estejam, todos, absolutamente todos saberão que vocês são os meus discípulos. Senhor, para onde é que o Senhor vai? Pedro, meu filho, para onde eu vou, nesse momento você não pode me seguir, mas um dia você me seguirá. Mas, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Você está pronto para morrer por mim? Pois, Pedro, em verdade lhe digo, que antes que o galo cante, por 3 vezes negarás que me conhece. Agora, meus filhos, preciso ficar um pouco a sós com o Pai. Podem continuar a jantar. Jesus orou se entregando ao Pai, orou por si, orou pelos seus discípulos e pelos que ainda viriam conhecer a Deus por meio das obras que fez, se entregando à vontade do Pai. Nas margens do Cedron, Jesus com seus, no jardim sem som, Judas o traidor, guiando a traição, soldados e tochas na escuridão. Jesus de Nazaré, que diz ser filho de Deus. Eu sou, respondeu fazendo tremer. Caíram por terra ao ouvirem responder. Conhecendo o desfecho, Jesus seguiu. Do cálice amargo ele não voou.
cálice do sofrimento é minha missão. Preso e amarrado, por sumo sacerdote conduzido a traição tramada. Isso é só o início. Foi por você, foi por você que ele se entregou. Foi por você, foi por você, foi por você que ele se entregou. Foi por você. Pedro, a distância é indagado e o nega 3 vezes por medo. E o galo cantou. O sumo sacerdote com perguntas interroga. Jesus, a verdade diz, sob golpes falou. Abraão persiste nele tudo. Rei dos judeus, questionando o governador. Meu reino não é deste Jesus não tinha cura. Eu vi uma ideia, tragam aqui o Barrabás. É Páscoa, o prisioneiro, eu vou libertar. Barrabás por Jesus, o veredito é fatal. Querem que eu solte o rei dos judeus? Liberte Barrabás, clamam sem igual. Barrabás é solto e a multidão grita, Jesus o cordeiro e Barrabás a liberar. Pilatos então manda açoitar. Agora foi por você, foi por você que ele se humilhou. Foi por você, foi por você, foi por você que ele se humilhou. Foi por você.
coroa de espinhos colocarão pra já. O vestiram com uma capa vermelha. E Pilatos, na busca de um motivo pra condenar, eis o homem. Pilatos fala em vão, a multidão por sangue clama em desolação. Crucifica, crucifica. Grito a ecoar, a trama se atensa, o destino a se revelar. Crucifica, crucifica, a sentença alvejada. Os sacerdotes com fúria clamam. Crucifica, crucifica. Pilatos questiona com temor ao menor. De onde és tu? Mas Jesus não quis falar. A multidão pressiona com o poder em uníssono, e o governador ameaçado em meio aos gritos, Jesus assim foi entregue ao seu destino. Foi por você, foi por você que a cruz carregou. Foi por você, foi por você, foi por você que a cruz carregou. Foi por você. Carregando a cruz rumo ao Calvário, soldados pregam seu corpo no madeiro, e escrito lá em cima está: Rei dos Judeus. Ao pé da cruz, Maria chora em dor. O discípulo amado cuida com fervor. Sede declarada na hora derradeira, vinho e esponja na boca beber. Tudo está completo. Jesus proclama: baixa a cabeça, e sua morte virão acontecer.
por você que ele morreu, foi por você. O corpo retirado por José a recolher, Nicodemos presente com mirra e aloés, preparando o homem com judeus a sofrer. Ao jardim o corpo foi levado e num túmulo novo o mestre foi deixado. Um descanso no sábado, em silêncio a pairar, a redenção completa no túmulo a descansar. Domingo de manhã, Maria então viu a pedra removida e o túmulo vazio. A mensagem urgente a Pedro e João levou: o mestre não está lá, o mestre não está lá. Correndo ao túmulo, dois discípulos aflitos veem os lençóis deixados. O que pode ter acontecido? Sem esperanças, então Maria começa a chorar. Surgem dois anjos e começam a consolar. Por que choras, mulher? Os anjos perguntam: levaram meu Senhor, levaram meu Senhor. Quando ela se virou, viu Jesus ali de pé, não o reconheceu, mas o ouviu dizer: Mulher, por que choras? Quem procuras afinal? Mestre, mestre, o coração se encheu de fé. Não me segures, ainda não parti. Avisa os meus irmãos que eu irei subir ao Pai que deles é, ao Pai que é meu, ao Deus que deles é, ao Deus que é meu. Discípulos a notícia proclamar. No mesmo domingo, a tarde a cair, de portas trancadas, medo a persistir, Jesus se apresenta na casa a entrar.
nossa como foi de Jesus, levar a redenção a todos que buscam na cruz. Foi por você, foi por você que ele se humilhou. Foi por você, foi por você, foi por você. E a cruz carregou. Foi por você, foi por você, foi por você que ele morreu. Foi por você, foi por você, foi por você que ele ressuscitou. Foi por você, foi por Após Jesus subir aos céus, os discípulos se separaram e continuaram espalhando o seu evangelho. João, um dos 12, escreveu sobre o período que conviveu ao lado de Jesus. Seus ensinamentos e milagres foram registrados e espalhados por todo o mundo ao longo dos séculos. Jesus também fez muitas outras coisas. Penso que se todas elas fossem escritas, nem no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Mestre? E aí, mestre, terminou? Terminei. Terminei. Uau, mestre. Agora que o senhor terminou, precisamos fazer cópia disso e espalhar para todas as igrejas da região. Da região não, Policarpo, do mundo inteiro. Tudo bem, mestre? Está tudo bem, não é nada. Eu só preciso descansar. Não se preocupe, mestre, que agora que o trabalho está finalizado, o senhor não precisa mais se preocupar. O trabalho pesado agora é nosso. Com certeza. Obrigado. Obrigado, meu filho. Meus filhos. Mas, mestre, eu vejo que aqui o senhor não incluiu aquele sermão famoso que Jesus pregava. O que o senhor vive falando sobre ele? Como é mesmo o nome? O Sermão dos Bem-aventurados. Isso. O Sermão da Montanha. Isso mesmo. Sim. Ele é muito importante, é verdade. Mas eu preferi me ater a outros ensinos e momentos da vida do Mestre. Esse sermão já está bem detalhado em outros escritos. Não lembram dos manuscritos de Mateus que recebemos há alguns anos? É verdade, mestre. Mas eu tenho um pedido para fazer ao senhor. Se não for incômodo, eu sei que o senhor já está bem cansado, mas eu gostaria de pedir que o senhor pudesse ler esse sermão novamente,
porque sempre quando o Senhor fala sobre ele, eu consigo aprender algo novo. E como o Senhor bem sabe, eu e o Policarpo não chegamos a conhecer Jesus pessoalmente, mas sempre que o Senhor fala sobre esse sermão, é quase como eu pudesse ver o próprio Jesus falando ele para nós. Claro, Joabe. Claro, Muito obrigado, só mestre. vou pegar os manuscritos de Mateus para não deixar faltar nada. Não. O senhor está muito cansado, deixa que eu vou buscar. Só um segundo. Isso, mestre. Pode sentar, descanse. Vou colocar um pouco d'água para o senhor. Obrigado. Mestre, aqui está. Aqui, mestre João. Obrigado. Mas, mestre, se eu puder fazer só uma pergunta. De todos esses escritos aqui, o que é que o senhor acha que lhe chama mais atenção no texto de Mateus? Qual a passagem que é a mais importante? Policarpo, esse sermão como um todo é importante. Não sei se você já notou, mas já se passaram anos demais desde que ele se foi. Ainda assim, cada palavra dita naquele dia é como se fosse feita para os dias de hoje. Isso me deixa muito preocupado. Eu vejo que as pessoas desse mundo estão se perdendo cada vez mais. Eu vejo homens se matando, famílias brigando, casais adulterando e se divorciando. As pessoas não têm mais palavra. Juram por tudo e por todos. Só o Senhor para nos livrar desse caos. Como você bem sabe, Joabe, quando você mesmo ia se vingar de um homem, me ouviu pregar esse sermão. Então Deus tocou em sua alma e desde então você está ao meu lado. Obrigado, meu filho. Obrigado aos dois. Com vocês a caminhada é bem mais fácil. Mas já que você me perguntou sobre um trecho que me chama mais atenção, Policarpo, eu acredito que o início é o que mais me cativa. Deixe-me ver. Aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois estes serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. João dedicou a sua vida a contar do amor de Cristo, mas infelizmente ele foi preso e exilado na ilha de Pátamos, onde viveu seus últimos dias. Joabe. Sim, Policarpo. Eu estava aqui pensando. Já pensou como deve ter sido inesquecível tudo que o mestre João viveu? O seu chamado, os milagres, a morte e a ressurreição de Cristo. Como eu queria estar lá para poder ver tudo isso. É verdade, Policarpo. Por tudo que o mestre João fala, foi com certeza uma experiência incrível. Mas eu também entendo a nossa missão depois dele, de anunciar a sua vinda. Afinal, ele mesmo disse que voltaria, não é verdade? Só não disse quando, né? E já fazem alguns anos. Pois é. Quando olhamos para o mestre João, ele disse que era um dos mais novos quando caminhava com Cristo. E olha como ele está hoje. Velho, preso, exilado nessa ilha. Mas o que importa é que ele é são e tem saúde, né? Com certeza. Vamos terminar aqui antes que os guardas nos expulsem de novo. Sim. Mas, Joabe, eu já ouvi o mestre algumas vezes comentando sobre como ele te resgatou quando você ia se vingar de alguém. Como foi essa história? Meu amigo Policarpo, é uma longa história de quando eu era bem novo, na verdade. Como eu sei que você gosta de histórias, afinal você é discípulo de mestre João, eu vou contar em detalhes. Bom, quando eu era muito novo, na minha cidade eu tinha uma pequena criação de ovelha. Eu estava iniciando, na verdade. E aí um dos homens da cidade, ele foi lá e roubou uma das minhas ovelhas. Naquele momento eu me enchi de ira. E eu peguei a minha foice. E eu ia até a casa daquele homem para matá-lo e resgatar a minha ovelha. Seria o maior erro da minha vida. Mas quando eu cheguei na rua daquele homem, eu vi João na esquina da casa dele. E ele falava sobre Jesus de uma forma tão linda. E o que é que ele falava, Joabe? Bom, ele recitava exatamente o Sermão do Monte. Mas ele também falou sobre a mulher samaritana. E, nossa, eu lembro como se fosse ontem. Tudo que ele falou sobre ela. Ele disse que Jesus estava esperando por ela lá no poço de Jacó. E que da mesma forma como aconteceu com ela, isso também acontece conosco. E que nós iremos encontrá-lo nos esperando em algum lugar das nossas vidas. Bom, quando ele falou isso, eu entendi que era Jesus ali, na esquina da casa daquele homem que estava me esperando. E quando nós conhecemos Jesus, inevitavelmente nós iremos o amar, assim como foi com a mulher samaritana. E quando nós o conhecemos de fato, ele abre os nossos olhos para toda a verdade. Meu irmão, que bênção. Mas e aí? Aconteceu o que depois disso? Bom, quando ele terminou o sermão, eu já tinha largado a minha foice em algum lugar, eu nem sabia mais onde ela estava. Então eu corri até ele e disse: mestre, eu quero conhecer mais desse Jesus de que você tanto fala. E ele? Ele olhou para mim com todo aquele amor e disse: meu filho,
Isso não é apenas o que eu tenho a ensinar para você, existe muito mais. Afinal, a vida de Cristo não se resume à sua morte ou à sua ressurreição, e muito menos a quando ele subiu aos céus, porque ele disse que voltará para nos buscar. Esteja pronto. Vamos terminar os nossos textos aqui, então. Mestre João. Como estão? Estamos bem, mestre. Falando de Cristo? Sempre, mestre. Mas, mestre, não precisava trazer água. Mestre, se está um pouco cansado, é melhor o senhor descansar. Não. Obrigado. Eu estava lendo alguns textos de Mateus e ouvi um pouco da conversa de vocês. Obrigado por visitarem esse velho, ainda que em uma prisão. Obrigado por não me deixarem só. Mas me permitam acrescentar algumas palavras. Certa vez, enquanto Cristo nos ensinava, perguntávamos a Ele sobre várias coisas. Dentre elas, perguntamos sobre os sinais do fim dos tempos. Estávamos curiosos. Foi quando Cristo nos respondeu assim: naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, servos do Deus Altíssimo, vigiem e fiquem atentos, pois vocês não sabem quando chegará o seu Senhor. Mas, mestre, quando que ele vai voltar, mestre? Policarpo, ninguém sabe o dia ou a hora. Ele pode vir amanhã mesmo, ou ainda hoje. É por isso que precisamos vigiar. Precisamos estar atentos e preparados para a sua vinda. Sim. Então, Policarpo, é melhor terminarmos os textos logo, antes que Jesus volte, para não ter o risco de ficarmos. Meus filhos. Sim, mestre. Vocês poderiam trazer um pouco de lenha, um pouco de pão e cobertas novas também. As noites estão ficando cada vez mais frias. Claro, mestre, sem dúvidas. Iremos agora. Então, descanse um pouco, tá? Sente-se aqui. Em breve nós voltaremos. Obrigado, Joab. Oh, Senhor, dá-me forças para continuar nessa caminhada. Eu já estou velho e cansado. Já não sei se me resta tanta saúde. Em breve estarei espalhando as tuas obras pelo mundo. Mas diga-me, Deus,
Mostra-me se ainda há algum propósito em minha vida. Já posso ouvir os céus cantando, a terra clama pela sua vinda. Minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, Ele vem. Seus olhos são como de e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, Ele vem, Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, Ele vem, Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a
Jesus, ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Policarpo! Mestre? João! O que houve, mestre? Eu vi! O que, mestre? Eu vi o fim! O fim de quê, mestre? O fim de todas as coisas. Eu o vi. Com seus cabelos brancos, alvos como a neve, e os seus olhos como fogo, os seus pés reluziam como bronze, e a sua voz era como o som de muitas águas. Eu vi aquele que viera como um cordeiro para ser imolado pelo pecado de muitos. Então, vindo como um leão, trazendo justiça e juízo. O Deus que se esvaziou de sua glória e tomou a forma de homem para morrer. Ele virá em todo o seu esplendor e glória, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Eu o vi abrir o livro da vida e julgar a todos. Ele lançou a própria morte e o Hades no lago de fogo e enxofre, assim como a besta e o dragão. E com estes, todos aqueles que rejeitaram os seus ensinamentos, todos aqueles que construíram para si ídolos em seus corações e distraindo-se com os embaraços desse mundo, preocuparam-se mais com os seus sonhos e objetivos e orgulho e poderes, e tendo ganhado o mundo, perderam sua alma. Mesmo eles dizendo: Senhor, Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome. Mas ele disse: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Ele separou as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Foi então que vi a cidade santa, a nova Jerusalém, as estruturas
pedras de ouro, de jaspe, de sardônio. A cidade reservada para aqueles que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram os passos de Cristo. Aqueles que perseveraram e não o negaram diante dos homens e, portanto, foram aceitos diante do Pai. Destes ele enxugará toda lágrima, pois lá não haverá mais morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá choro, pois a antiga ordem já passou. Lá não haverá noite, pois sua glória iluminará todos. Ah, meus irmãos, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Essa é a esperança daquele que crê. Porque em Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 ao 14, ele há de dizer: eis que venho em breve, e comigo está a minha recompensa, e eu retribuirei a cada um conforme o fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E felizes são aqueles que lavam suas vestes e têm direito à árvore da vida e podem passar para a cidade pelas portas.